E hoje o AgroReal tem um convidado especial, o engenheiro agrônomo José Lazzarini, que vai falar conosco sobre as potencialidades, o andamento das lavouras, tanto de milho quanto de algodão, aqui no município de Campo Verde, toda a nossa região, né? Tem grande expressividade aqui no estado de Mato Grosso quanto a essa produção agrícola. E a chuva, essa semana, enfim, veio, né, Lazzarini? E a expectativa é boa ainda de produção, apesar de ter pegado um veranico ali no começo, né? A chuva realmente veio agora, apaziguou a situação. Sim, bom dia, Paulo. Essa semana foi uma semana bem chuvosa, graças a Deus a gente consegue colocar a capacidade hídrica do campo numa condição de estabilidade, uma condição boa, né? E a condição das culturas, tanto de milho quanto de algodão, até o presente momento, são muito boas. Nós conseguimos fazer o plantio tanto do milho quanto do algodão na janela ideal para que a gente consiga aproveitar realmente esse tempo que temos de chuva ainda, né? Então a situação até o presente momento hoje é de normalidade, né? As culturas estão demonstrando um bom potencial produtivo, porém nós temos ainda uma dependência de chuvas na segunda quinzena de abril, né? Para fechamento das lavouras de milho, de algodão também. E algodão, se a gente receber um presente de uma chuva lá no mês de maio, a gente consegue ainda também realmente fechar o potencial do algodão dentro daquilo que cada um investiu e da sua realidade de cultura, né? A questão da chuva é complicada, né? Como o senhor está dizendo, tem que chover na hora certa também, não é chover somente agora. Se continuar chovendo agora, vai chover no molhado, né? Tem que chover depois, mais à frente também. Vocês contam com essa perspectiva também, né? Sim, a cultura do milho agora, no momento, boa parte está entrando na fase reprodutiva, está emitindo pendão, já começa a formação das espigas, né? Então é um momento que a gente demanda de uma capacidade de umidade boa para que tenhamos uma boa definição do potencial produtivo. Então essas chuvas agora, na segunda quinzena de abril, vai ser crucial para que a gente possa realmente aproveitar ao máximo do potencial da cultura. O algodão, uma cultura de ciclo um pouco mais longo, bem mais longo do que o milho, na verdade, né? Então se a gente tiver ainda algumas chuvas no mês de maio, isso acaba nos ajudando bastante para que conseguimos atingir um bom teto produtivo. Quanto a essa questão da crise que a gente sofreu na última safra, abortamento, o pessoal teve que colher mais cedo. Isso ajudou, acabou ajudando no final, então, as culturas subsequentes, o algodão e o milho? Então, tivemos um problema sério na cultura da soja, né? Nós estamos amargando hoje um prejuízo, né? Boa parte de nós acabou colhendo de 25% a 30% menos do que nós tínhamos planejado para uma cultura, né, de uma condição normal. Então, essa situação da soja, né, alguns produtores acabaram desistindo da soja, entrando para o algodão de safra. Então, obviamente que isso vai acabar dando uma condição melhor para esses produtores, né? Então, a gente acabou ajudando um pouquinho na implantação da cultura do algodão e mesmo a cultura do milho também, essa consequência na safra de soja. Porém, né, esse prejuízo financeiro que a soja nos deixou, a gente precisa ter uma safra muito boa de algodão e de milho para que possamos mitigar parte desse prejuízo. A gente não vai conseguir resolver essa situação porque ela é realmente bastante expressiva, né? Mas uma boa safra de milho e de algodão vai nos ajudar a gente caminhar para a próxima safra. O milho, por exemplo, diminuiu a área esse ano, né? Talvez pelo receio já também, né? Já tinha acontecido antes, e também questão do mercado. Já o algodão se manteve, pelo menos, estabelecido, com uma estabilidade ali, pelo menos quanto à relação de preço, né? Exatamente. A cultura do algodão a gente manteve, né, na média do município quanto do estado também, a mesma área plantada do ano passado, com uma diferença um pouquinho acima, né, mas nada muito expressivo, né? Então, realmente, o mercado foi um fator de decisão para que nós pudéssemos decidir por aumentar a área de algodão ou de milho. Agora, em relação ao milho específico, houve uma redução, sim, de área plantada, em torno de 20%, porque nós não conseguimos colocar toda a soja lá atrás na janela ideal, então isso acabou alongando um pouquinho mais a colheita da soja e, consequentemente, empurrando principalmente o milho para fora do período ideal. Então, há uma redução de área de milho, sim. E outro fator bastante preocupante no milho, no algodão também, mas um pouco menos, é a questão de mercado. Hoje, o mercado para a cultura do milho, ele está numa situação bastante delicada, né? Os preços estão muito baixos, né? Então, demanda ainda que o mercado se ajuste para que a gente possa realmente ter
um equilíbrio financeiro um pouquinho melhor. A gente não pode falar, por exemplo, apesar de estar tudo correndo bem até o momento, em uma super safra justamente devido a essas questões de redução que houve, né? Pelo menos na questão do milho, né? Com certeza. Então, até hoje, a situação das lavouras estão boas. No milho houve essa redução de área plantada, então isso consequentemente vai impactar na produção final. Super safra, eu acho que com certeza não vai acontecer, né? O próprio algodão também, a situação hoje é boa, mas tem um caminho muito longo pela frente. O algodão, nós vamos iniciar a colheita do algodão lá pelo mês de julho, agosto, então precisa que tudo corra muito bem até esse momento para que a gente possa realmente aproveitar ao máximo da lavoura do algodão. Um ponto importante esse ano no algodão foi um dos piores anos para a pressão de bicudo. Então tivemos o início da lavoura, a instalação da lavoura. Hoje estamos mais ou menos com o algodão na média de 80 dias, então a pressão de bicudo foi muito forte. Historicamente foi a maior pressão de bicudo dos últimos 12 anos que nós tivemos aqui no estado do Mato Grosso, e Campo Verde não é diferente. Consequência também das lavouras de soja, que não tiveram um bom fechamento, a gente teve muita emergência de algodão, de rebrote de soqueira, então não houve um vazio sanitário efetivo, a gente teve uma ponte verde, então a pressão de bicudo foi muito forte, isso vai impactar diretamente também no custo de produção do algodão. Então, a gente está torcendo para que as coisas ocorram muito bem daqui para frente, para que a gente possa ter também um ajuste bom financeiramente falando. Muita gente, inclusive, está usando culturas alternativas, né? Ou preferiu nas áreas de milho que não conseguiram ser plantadas esse ano, em deixar a terra descansar. Isso também é importante em certo momento, Lazzarini? Sim, a gente não usa o termo a terra descansar. Hoje a gente tenta sempre fazer uma cobertura verde para tentar explorar um pouco mais a capacidade agronômica do solo, reciclar nutrientes, uma boa palhada, né? A gente sabe todo o benefício que traz uma cobertura numa área que não está sendo plantada. Em função do atraso da colheita da soja, que saiu o milho fora da janela ideal, entrou sim algumas culturas alternativas. Temos alguns produtores que plantam feijão aqui no município, entrou uma área de gergelim, está começando a tomar um pouco mais de espaço aqui também, o pessoal está começando a trabalhar com essa cultura também, e é onde não é possível fazer colocar uma cultura com renda alternativa, o interessante é que a gente possa fazer uma cobertura boa para que essa área não fique exatamente num pousio e a gente tenha esses benefícios lá por ocasião do plantio da safra de soja. Agora vamos voltar a falar de mercado agora para a gente finalizar. A questão, realmente, você acredita que esse é um novo patamar que as commodities agrícolas aqui, por exemplo, que vai chegar realmente, o pessoal vai ter que se acostumar com essa nova realidade. O que aconteceu lá atrás, logo depois do pós-pandemia, foi um extra que dificilmente vai chegar novamente, Lazzarini? É uma visão pessoal baseada no que a gente acompanha de mercado, né? O que vivemos lá por ocasião da pandemia, culminou também com a guerra na Ucrânia, teve todo um movimento que acabou dificultando a logística de porto, navio, embarque, etc. Então as commodities realmente saíram fora de uma média natural que a gente acompanha ao longo dos anos, né? Então eu acredito sim que nós estamos nos adequando agora para patamares que devem permanecer por aí. A gente tem expectativa, porque o que governa o mercado é oferta e procura, vai depender muito da safra brasileira, que está se finalizando agora. A safra americana impacta bastante na formação de preço, né? Então, a globalização hoje é que vai determinar o preço das commodities que nós trabalhamos. Mas eu creio sim, que nós estamos agora num patamar que deve permanecer flutuando perto desses valores aí, tanto soja, milho quanto algodão.